Bom, vocês já devem estar cansados e cansadas de ouvir que a taxa de juros do Brasil vai subir, que a taxa de juros dos Estados Unidos está subindo e que talvez a taxa de juros do Brasil vai continuar a subir. Mas a pergunta que fica é, o que eu tenho a ver com isso? E no vídeo de hoje eu vou te explicar como isso impacta os seus investimentos e qual é a melhor hora para investir dentro de um ciclo econômico. E se você não sabe o que é um ciclo econômico, eu também vou te explicar porque eu não estou aqui para te deixar na mão. Bom, pessoal, para a gente entender, quando falamos de taxa Selic é um instrumento utilizado pelo Banco Central do Brasil para controlar a inflação. E, ao meu ver, o meu leigo ver, uma pessoa que não está envolvida na política, eu acredito que é um erro muito grande. Por quê? Literalmente para o número de empregos gerados. E nos Estados Unidos, o Banco Central tem a responsabilidade também não só de controlar a inflação através da taxa de juros, mas manter o pleno emprego. Então, se a gente tem muito desemprego, a culpa é exclusiva em tese do presidente no Brasil. Mas nos Estados Unidos, quando isso acontece, a culpa é em grande parte do Banco Central americano, que nós conhecemos como Fed. E toda vez que vocês me ouvirem falar Fed, a gente está falando de Federal Reserve, que nada mais é do que o Banco Central dos Estados Unidos. Então, para a gente alinhar aqui, a taxa Selic do Brasil hoje está em 12,75, mas já existe a estimativa que ela chegue até 13,5. Darley, quem faz essa estimativa? Todo mundo no mercado, né? Os market makers, os fazedores de mercado, eles estimam que é isso que vai ser necessário para controlar a inflação no Brasil. E Darley, quanto que está a taxa de juros dos Estados Unidos? A taxa de juros dos Estados Unidos não é fixa como o do Brasil, porque a gente sabe que ela oscila. Mesmo o Brasil determinando ali 12,75, existe uma oscilação até mesmo no preço e nas taxas de juros pagas nos títulos do governo, né? No Tesouro Direto. Nos Estados Unidos, a taxa hoje está entre 0,75% e 1%, uma grande diferença, até porque a gente está falando de um país desenvolvido e o Brasil é tido como um país emergente. A estimativa para o mercado americano é que essa taxa chegue até 3%, mas já existe uma boa parte das pessoas, né? Algumas pessoas mais pessimistas que dizem que esses únicos 3% não vão ser suficientes para frear a inflação, né? Para dar aquele choque na economia e fazer com que a gente pare de pagar quase $6 no galão, né, de gasolina. E para vocês terem ideia, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos há 2 anos e 1 mês atrás, a gente pagava na casa de $2,60, $2,70 no galão, gente. Olha isso. Praticamente o preço dobrou. Eu tô pagando 100% a mais do que eu pagava. Então imagina para um americano que abastece o carro 2 vezes por semana. E isso num ano todo vai dar mais de $1.000 de diferença no orçamento do cara. E $1.000 a gente está falando que é a compra de um mês, talvez. É o que ele gasta em supermercado. Então, a inflação tem deixado também a política na parte executiva dos Estados Unidos muito impopular. E quando eu estou falando com essas palavras bonitas, eu estou falando do Joe e querido Biden, que poderia ser o querido Donald Trump, poderia ser a Hillary Clinton, poderia ser o Bush. Inflação, gente, não perdoa ninguém. Quem perdoa é Deus. E pessoal, como é que isso impacta os seus investimentos? A taxa de juros de um país está dizendo o seguinte: o custo do dinheiro é mais caro. E quando eu falo custo do dinheiro, eu estou falando quando você vai pegar um empréstimo, vai ser mais caro. Se a taxa de juros por atraso no pagamento do seu cartão de crédito já é alta, uma taxa de juros ela tende a aumentar mais ainda. Se para você pegar um empréstimo para financiar a sua empresa, para expandir a sua empresa, já era caro, agora vai ficar mais caro ainda porque a taxa de juros base já é outra. Se nos Estados Unidos antes era 0,5%, agora é 1%. Se antes era 1%, vai para 2%. E isso tudo, você imagina, num montante de milhões. E isso vai fazer com que as empresas tenham muito mais despesas financeiras. E isso faz com que o preço delas seja alterado. Porque se ela tem um custo maior com despesa financeira, subentende-se, né, preliminarmente, que ela vai valer menos, que ela vai conseguir crescer menos do que ela havia prometido. Então, olha só o que está acontecendo. O custo do dinheiro hoje é muito mais caro. E se ela não fez a trava lá atrás, pegando todo o dinheiro dela a 0,5% e nenhum banco é besta, tá? Banco não tá aqui para ajudar ninguém. Eles estão para fazer dinheiro. É nadar com tubarão mesmo. Banco, a função social dele é fazer dinheiro, não é distribuir dinheiro. Então o banco, ele não vai deixar que essa trava seja feita em 0,5%. Normalmente ele fala, ó, seu empréstimo vai ser atrelado à taxa de juros anual. Se a taxa de juros for para 1%, seu empréstimo vai para 1,5%. Então, para aquela empresa que pegou uma montanha
ganha de dinheiro lá atrás, hoje em dia carregar essa dívida está muito mais caro. E isso faz com que ela lucre menos, com que ela possa contratar menos, com que ela possa expandir menos. E se para fazer tudo isso está mais caro, para você fazer compra também está mais caro, porque o preço da comida subiu, a taxa de juros do seu cartão subiu, seu cheque especial subiu, para você pegar aquele empréstimo consignado também subiu, e assim o juro de qualquer empréstimo subiu e faz com que você gaste menos, e aí se tem menos consumo, a inflação tende a cair, ela tende a arrefecer. E é por isso que os bancos, né, quando a inflação está muito alta, eles aumentam os juros para tentar frear, né, para tentar segurar esse monstro que é a inflação, que atordoa todo mundo, todo trabalhador digno, exceto para quem mexe com droga, porque vem crise, vai crise e o cara continua lá, a polícia prende ele, uma semana ele tá solto, então, né, para nós meros mortais pesa muito. E para falar sobre ciclo econômico, a gente tem que entender que ele é dividido em fases: expansão, boom, retração e recessão. Quando a gente falar de expansão, a gente está falando de crescimento de produção, a gente está falando como um bom exemplo de China, porque a China conseguiu crescer e virar a fábrica do mundo, então ela estava em plena expansão, só que chega um momento que bate no teto, que a inflação cobra aquilo. Então, quando a gente fala dessa fase do ciclo econômico, é quando os juros estão baixos, os países estão crescendo, a produção está aumentando, os salários estão aumentando e tá todo mundo meio que naquele céu de brigadeiro. E logo após a expansão vem o boom. E o que é o boom? É o teto, gente. Bateu lá no pico assim, aquela coisa cresceu que você nem imaginava que ia chegar lá, que meu braço tá saindo da câmera agora, entendeu? É um negócio meio que desenfreado, todo mundo fica até surpreso que conseguiu chegar naquele ponto, mas aí também vem as consequências, que é a inflação fora do controle. A inflação fora do controle, né? A criança que comeu 5 quilos de açúcar depois do almoço de domingo e tá dando mortal no quintal. E aí vem o Banco Central, né, querendo segurar a inflação, ou seja, a criança, e vai ter que jogar o quê? O juro alto, vai ter que jogar a corda, laçar a criança e amarrar ela até o efeito da açúcar passar. Então, o boom nada mais é do que um ótimo companheiro da inflação. Eles meio que andam juntos ali. É muito difícil a gente ver um boom e não ver uma inflação descontrolada ou inflação acima da meta. A terceira fase do ciclo econômico é a contração. E o que acontece na contração, Darley? Normalmente, as taxas de juros começam a cair, mas a gente tem a diminuição da atividade econômica, ou seja, o pessoal consumindo menos, e a gente tem a elevação constante do nível de desemprego. Então isso caracteriza uma contração. E aí a gente chega no quarto ponto do ciclo econômico, que é a recessão. E aí a gente vai ver taxa de juros alta. Olha só, que é o que a gente tem hoje, 12,75, os Estados Unidos subindo a taxa de juros como não se via há muitos anos. Só que um ponto, assim como eu falei no vídeo de bear market, é que a gente tem pleno emprego, a gente não tem um desemprego alto nos Estados Unidos, então isso meio que está beneficiando o Banco Central americano a poder subir a taxa de juros mais rápido, faz com que meio que ele consiga controlar o desemprego e possa subir a taxa de juros, porque a economia está extremamente aquecida, a galera está com muita grana. Normalmente, pessoal, vai acontecer nessa ordem, mas nem sempre acontece. E aí, Darley, e quanto tempo dura cada parte do ciclo? Não sei, e se você souber, você tem que ficar milionário, bilionário, somente fazendo essa marcação de mercado. Ninguém consegue adivinhar isso. A gente tem umas predições, sente que tá vindo, mas não sabe quando vem, entende? Às vezes um ou outro acerta, mas é impossível acertar todas as vezes. E uma coisa que vai te quebrar é não se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito ou inscrita, você vai quebrar na bolsa. Eu tô desejando isso pra você. Porque você assistiu esse vídeo até agora, não fez um comentário, não deixou o like e não se inscreveu no canal. Então, para continuar sendo rico e próspero, e rica e próspera, se inscreve no canal e deixa aquele comentário para ajudar a gente a continuar crescendo. Mas agora falando sério, pessoal, uma coisa que vai mesmo quebrar você na bolsa é você comprar ativos, tá? Ações, fundos imobiliários, REITs, stocks ou qualquer outra coisa que seja quando os juros estão baixos e vender quando os juros estão altos. Porque normalmente quando os juros estão baixos, o dinheiro está muito barato, então as empresas estão em pleno crescimento e aí você compra ela lá no topo. E aí quando os juros começam a subir, você vai lá e vende a empresa, porque caiu de preço, porque caiu 15, 20%, sendo que você está simplesmente passando por um ciclo. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Olha quantos ciclos, pessoal, a Amazon já passou. Olha quantos ciclos a Apple já passou e continua de pé. Olha quantos ciclos o Google já passou e continua de pé. Olha quantos ciclos a Petrobras já passou até por crise de corrupção, gente. Corrupção ali enraizada dentro da empresa e sobreviveu. Então o que a gente tem que pensar é, quando todo mundo estiver ganancioso, todo mundo estiver falando de bolsa, bolsa maravilha, bolsa aquilo compra, você não pode ficar de fora. A gente tem o FOMO, né? Fear of Missing Out,
que é o medo de ficar de fora, talvez seja um momento para você rever no que você está aportando o seu dinheiro. Darley, você está falando para eu parar de comprar quando todo mundo estiver falando? Não, gente, continua fazendo, mas continua separando uma grana ali. Porque quando vier, né, o som dos canhões, quando vierem os tanques de guerra, aí você tem dinheiro para comprar e você compra ainda mais barato as empresas. Não estou falando para você deixar de aportar periodicamente, porque isso vai te ajudar a criar uma disciplina. Então essa disciplina vai ser muito importante, mas eu estou te falando para sempre ter uma reserva de oportunidade, ter um caixa ali de oportunidade, para quando chegar momentos em que talvez a gente esteja perto desses momentos, você possa comprar uma Amazon pela metade do preço, você possa comprar uma Apple pela metade do preço. E para encerrar esse vídeo, assim como Warren Buffett diz, também direi: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Tamo junto e é só o começo.